Pontes e Pontos, construindo caminhos entre o lar e o mundo. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos mais uma vez aqui com o nosso podcast Sistema Positivo, no nosso quarto episódio, e um episódio muito importante que nós preparamos com muito carinho, e inclusive com uma excelente presença aqui, que daqui a pouco vocês já vão conhecer. Quem já conhece vai matar saudades dela, então a gente está muito feliz. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Milena Fiuza. Vou fazer aqui a minha audiodescrição para todas as pessoas que estão, inclusive, só nos ouvindo. Eu sou uma mulher loira, alta, hoje estou sentada, usando aqui uma roupa preta e uma blusa verde. Estou hoje acompanhada aqui das minhas duas professoras, colegas professoras, professora Ângela, querida, seja muito bem-vinda, muito obrigada, é sempre um prazer recebê-la. A gente já estava morrendo de saudade aqui e eu tenho certeza que as famílias que estão nos assistindo, nos ouvindo, vão gostar muito do que você vai trazer. Professora Alessandra, que é minha colega de trabalho, obrigada, viu, Ali, por estar aqui como sempre. É sempre para a gente um privilégio conversar aqui sobre os temas importantes que nós pensamos para as famílias das nossas escolas, mas também para os professores, para os nossos diretores. Então, sejam muito bem-vindos. Vou pedir que a Ângela, por gentileza, se apresente, Ângela, para as pessoas conhecerem um pouquinho você e aqui, qual que, inclusive, com o que você trabalha, para as pessoas te conhecerem. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia, tudo bem? Que alegria estar aqui. Eu me chamo Ângela Mendonça, sou professora, sou também advogada, especialista em direito educacional, mas assim, o que me traz aqui com muita alegria é o fato de ser também mãe de um jovem com deficiência, né, auditiva, e isso me coloca assim por inteiro dentro do tema, né, na perspectiva de escola, na perspectiva do direito e também na perspectiva da família. Então, nossa, que presente, viu? Queria agradecer a vocês. Eu já atuo com, né, o Positivo já há muitos anos, né, uma escola que eu respeito muito, tem um trabalho muito bonito, muito sério, e de fato, né, trazer esse debate às famílias é essencial. Então, vamos lá, mudar o mundo e mudar o nosso mundo. Muito obrigada. Bem, seja bem-vinda, querida. Já perceberam aqui a honra que a gente tem de uma pessoa tão especializada, mas também com um ponto aqui que é um pouquinho do nosso podcast de família, né? De família. Então, inclusive, quero que você me conte depois um pouquinho mais do teu filho, que a gente está curioso aqui para saber um pouquinho sobre ele. Eu vou fazer também a minha descrição. Eu sou uma mulher gordinha, de cabelos medianos, castanhos, estou vestindo verde, 3 tons de verde, para falar a verdade, porque eu amo verde. E também sou uma mulher de baixa estatura, de pele clara. Muito bem, prazer, querida. Alho. Vamos lá. Olá a todos, muito feliz por estar aqui de novo com vocês. Faço parte aqui do time pedagógico do Sistema Positivo de Ensino e vai ser uma honra dividir aqui esta conversa junto com a Milena e com a Ângela, né? Fazendo aqui minha audiodescrição. Eu sou uma mulher alta também, cabelos grisalhos, eu uso um óculos de armação preta, estou vestindo um casaco preto e uma saia vermelha. E é isso, então vamos começar o nosso papo, não é verdade? Claro. E para a gente começar, Ângela, queria que você nos ajudasse aqui, inclusive para as famílias que estão nos ouvindo e que quase talvez não tenham relação com o tema, né? Uhum. Que não conheçam, ou enfim, assim, não convivem talvez, mas que muito provavelmente vão ter os seus filhos com colegas que tenham algum tipo de necessidade, com algum tipo aqui de situação específica e que às vezes a gente nem sabe direito como agir, como reagir. Então, queria que você me contasse aqui de início, para você, o que é inclusão no ambiente escolar? Né? O que você entende aqui de forma genérica, inclusive como especialista e como mãe, né? Porque você tem esses dois olhares aqui para dentro da escola. O que você entende como inclusão, Ângela? Então, essa ideia, essa noção de inclusão, especialmente inclusão escolar, ela cabe bem dentro de um conceito assim, todos os direitos para todas as crianças. E essa é uma ideia, né, de um direito internacional, inclusive, construído nos últimos anos no mundo, de que a escola não é um lugar apenas para quem atende no ritmo
e da forma que a escola ensina. Então, eu costumo dizer que no passado, e talvez alguém aqui nos ouvindo vai lembrar disso, no passado a escola era para quem queria, quem podia e quem sabia, né? Então, quem queria era o pai e a mãe que escolhiam os filhos que iam para a escola. Depois, quem podia? Quem morava perto da escola. E eram poucas as escolas, né? Se a gente pegar aqui 100 anos, 200 anos, eram poucas as escolas. E para quem sabia? Então, alguém que pode ter ouvido de um avô, de uma avó, de uma tia assim: ai, eu saí logo da escola porque eu não tinha cabeça boa. Então, a escola, durante muito tempo, ela era só para quem aprendia com facilidade ou do modo como a escola ensinava. No Brasil, a partir da Constituição de 88, nós temos a ideia, a noção e o conceito jurídico de que a escola é um lugar onde todos cabem. E daí dentro desse todos e todas, né, entra a questão das etnias, das raças, das culturas, da orientação religiosa e das deficiências e condições de aprendizagem. Então, veja que desafio imenso para essa escola. De uma escola que, entre aspas, no passado, escolhia quais poderiam estar ali, né, aprendendo, do modo como ela ensinava, para hoje, na contemporaneidade, ser uma escola onde todos cabem. E por isso, essa escola, ela não é uma escola só de responsabilidade do gestor, do professor, da professora, enfim, da equipe da escola. Ela é uma responsabilidade da sociedade como um todo. Então, quando uma família, né, aprende, percebe, acolhe, orienta o seu filho para essa escola para todos e todas, ela está, a bem da verdade, não só auxiliando a escola, mas mudando o mundo e mudando a visão dos seus filhos em relação ao mundo e a si próprio. Então, de fato, né, a escola, como instituição, não pode negar matrícula para crianças e adolescentes. Hoje, os pais, tendo 1 ou 15 filhos, o que é raríssimo, né? Não podem mais escolher quais filhos vão à escola, porque houve um tempo em que a criança com deficiência ou a criança com dificuldades de aprendizagem, a família nem mandava mais para a escola. Não precisa mais estudar, fique aqui, ajude o pai no trabalho, enfim. Hoje não. Hoje, tanto é uma obrigação das famílias matriculá-los e acompanhar o seu processo de aprendizagem, quanto é um dever da escola tê-los, né, efetuar a matrícula e tê-los ali com os suportes necessários. Então, no meu entender, a inclusão escolar é um desafio, mas é também uma oportunidade extraordinária de construir uma nova sociedade. Perfeito. E essas mudanças todas, elas mudam também a formação do professor, né? Porque aqui, quando a Ângela vem contextualizando essa mudança na escola, os profissionais dentro da escola também vão se alterando. Mas eu não sei aqui, queria que a Ali me contasse, se o ritmo talvez da formação universitária, da faculdade, de como o professor é formado, seguiu ou está seguindo o mesmo ritmo, talvez, dessa necessidade que a gente tem. Porque acaba que a gente, você, Ali, que foi diretora da escola por muito tempo, e hoje a gente que trabalha com muita formação de professor. É verdade. Assim, ainda a gente não tem toda essa formação acadêmica para fazer com que os professores cheguem completamente prontos. Coisa que não vai acontecer também, né? Mas que cheguem aqui mais prontos para trabalhar com as escolas. Como é que você vê isso, Ali, aqui, inclusive, de como é que a gente pode melhorar até que a gente tenha essa possibilidade de termos mais formações já acadêmicas, ainda que elas não vão ser as que vão resolver tudo, né? Não vão. E pelo olhar da Ângela, você viu quando falou, ela já fez até um olho assim, já regalou os olhos. Porque realmente é um grande desafio, né? Existe realmente uma diversidade aí nas faculdades, né? No tipo de oferta de curso dentro da pedagogia ou das áreas da licenciatura, principalmente, né? Porque esse olhar mais amplo para a educação, muitas vezes os especialistas possuem mais dificuldade do que aqueles que fazem pedagogia, né? Para entender os ritmos das crianças, os tempos, os espaços, tudo isso. Então, eu acho que realmente a velocidade das coisas está mais rápida do que a das ações mesmo. Então, o profissional que hoje entra na área da educação, e acho que em qualquer área, né, profissional, precisa estar atualizado.
não existe um modelo único, pronto, né? Tanto para falar de inclusão ou de metodologias da matemática ou da alfabetização, seja lá o que for, né? Enfim, do que a gente for escolher, mas a gente tem que estar antenado para que a gente possa ver quais são os estudos que estão sendo contemplados nessa área, por que a crítica tem caminhado por esse lado, como é que é o respeito ao desenvolvimento cognitivo dessa criança. Então, assim, tudo isso, né, assim, vários estudos estão vindo à tona, principalmente, eu acho que do final da década de 90 para cá, e que a gente precisa se debruçar isso, e que não há academia que faça isso para qualquer profissional, né? A gente tem que mergulhar mesmo no na nossa continuidade de querer buscar e ir além enquanto profissional para fazer o melhor para as crianças, né? E a gente até aqui como família, muitas vezes, pode ficar um pouco ansioso com isso, né? Total. Ângela, você que viaja o país aqui, capacitando escolas, enfim. Acho que dá para a gente garantir que as escolas estão se dedicando para isso, né? Sim. Que elas estão se esforçando muito, enfim, mas que tem uma jornada ainda para fazer porque senão a gente, família, acaba ficando até desesperado, né? E, assim, levar o seu filho lá na escola, acreditando talvez que a escola não seja tão preparada. Mas isso não é verdade, né? A escola, ela está buscando, né? Mas tem aqui uma corrida ainda para chegar lá, né? Tem. É o tempo, né? Eu digo que o tempo é o senhor da razão. E o tempo, ele nos faz, assim, refletir sobre os processos de construção. Do que eu tenho vivido como família e como estudiosa do direito e defensora, né, de direitos de crianças e adolescentes já há mais de 40 anos, é que o processo é parte do melhor caminho. Quando nós deixamos esse processo de construção daquilo que é melhor para a criança, para o adolescente, para o aluno, né, o estudante, enfim, e focamos no resultado, nós perdemos, eu acho que um campo imenso que é de assertividade e de reconhecer isso que a colega disse. A Ali diz que é a singularidade daquela pessoa. Porque um diagnóstico, um parecer, um relatório, ele é de um momento daquele sujeito, e ele é um suporte, mas ele é uma classificação, ele não é a forma como nós vamos dialogar, construir, aprender e ensinar, cuidar, né? E inclusive construir autonomia com essa criança e com essa família. E como mãe, assim, de um jovem, meu filho hoje tem 33 anos, é justamente isso, uma das maiores angústias, o equilíbrio entre o que ele é capaz de fazer, no sentido de ele tem essa potência e se orientado vai alcançar essa autonomia, e até que ponto esses suportes precisam continuar para que ele não vire dependente desses suportes. Então, para isso precisa confiança, precisa diálogo, precisa escuta, né? E precisa uma disponibilidade que o tempo, né, vai ser a base, porque a criança não vai chegar no chão da escola ali com todos os recursos disponíveis. A escola precisa conhecer a criança. Então, quando nós falamos ali, vamos ouvir as famílias, a família é você quem mais sabe do seu filho, da sua filha, né? Então, eu vejo que, de fato, né, a gente tem visto muito, assim, especialmente nas redes sociais, quase que cursos mágicos, né? Todo mundo tem uma solução, uma fórmula mágica, um método mágico, uma solução mágica. Porque a gente está com pressa. Porque a pressa. E nós vivemos uma sociedade da urgência, né? E da resposta rápida. Então, você tem que performar. Né? E a vida não é de performar, né? A vida é feita de pessoas, de sujeitos, de marcas. Então, eu gosto de pensar que o processo de inclusão vai impactar muito em até onde nós, família, escola e pessoa com deficiência ou neurodivergente, né? Enfim, consiga alcançar dentro da sua caminhada. Aquilo que viola o processo, né, pressiona a criança, causa mal-estar na família. Então, respeitar os tempos com clareza e com a direção correta, né, eu acho que dá muito mais segurança para todos. Perfeito. E aí, como a gente está falando desse processo, Ângela, queria que você nos ajudasse aqui, como que as famílias começam ou conseguem fazer da melhor forma esse processo aqui? Tanto dos que foram lá chamados na escola muitas vezes para essa conversa aqui. Deixa eu te contar aqui do seu filho, enfim. É não raro
as famílias resistem. Resistem aqui para buscarem as orientações que a escola está fazendo. Muitas vezes mudam de escola, inclusive, porque acham que aí a outra escola... Então, tem aqui uma característica das crianças pularem muito de escola, o que não ajuda a criança. Não vai ficar num lugar que você não vê um filho feliz, mas ao mesmo tempo tem que ter esse tempo aqui para que as coisas comecem a acontecer. Mas lá, no comecinho lá, como é que a gente consegue construir essa cultura inclusiva com a escola e com os demais, né? Então, com os colegas, com as outras famílias, porque aqui é uma luta constante, muitas vezes, né? De você construir que as pessoas entendam as necessidades, que as pessoas entendam aqui as particularidades. Mas, como família lá, como é que você acha que essa seria um bom cenário? Então, eu vejo as famílias, e aqui eu quero falar também das diversas famílias, né? Nós não temos um único modelo, nem um único contexto de famílias. Nós temos famílias multiparentais, famílias com dinâmicas muito próprias, e vejo que começa por aí. Então, quem é essa família, né? Se nós olharmos como família para dentro, a gente vê que não tem uma pessoa como outra ali, né? E com mais de um filho, então, aí você fala, nossa... Né? Que diferença, como pode? Porque foram criados da mesma forma. Não foram, porque nós somos mães e pais diferentes e a família é única em cada tempo, né? Então, acho que começa olhando para a própria família, né? Segundo, eu vejo que a família tem duas funções importantes aqui, principalmente no sentido de que a família ela é o berço da formação de valores e de um olhar humanitário. Então, quando meu filho, minha filha está numa sala, né, com crianças com deficiência, com crianças neurodivergentes, atípicas, é muito importante que eu fale sobre isso com ele, com ela, né? Ela tem um modo diferente de se comunicar, quando ela não compreende, ela reage de um modo diferente. Você já conversou com a prof? Como você pode ajudar? Tem algo que você e seus coleguinhas possam fazer para que ela se sinta melhor na escola? Quando ela fica muito nervosa, você sabe como agir, né? Às vezes a criança fica nervosa e xinga, às vezes a criança fica nervosa e corre, às vezes a criança fica nervosa e vai para um cantinho. Então, né, até ensinar as crianças a observar e perceber emoções. Isso não é bom só em relação à inclusão da criança neurodivergente ou com deficiência, para ela própria, né? Então, quando a gente diz que o mundo inclusivo é um mundo melhor para todos, é porque essa relação com, entre aspas, as singularidades ou diferenças, ela também ensina muito a quem está ali naquele contexto. Então, acho que o primeiro passo é evitar, às vezes, aquelas posições, né? Eu não quero meu filho nessa sala. Quando vocês vão expulsar fulano? Porque ali primeiro, é uma obrigação jurídica, né? A escola não pode negar matrícula e nem vaga no sistema educacional. Isso, inclusive, caracteriza como crime. Talvez algumas famílias nem saibam, mas quando ela pede isso, ela também pode estar envolvida ali na prática desse crime da discriminação em razão da deficiência, né? Então, vamos fazer um abaixo-assinado para retirar fulano. Esse abaixo-assinado é a prova de uma conduta tipificada como crime, né? Então, talvez a grande questão aqui fosse essa, de que forma nós, as famílias que compõem essa sala ou essa escola, podemos juntos auxiliar a escola nesse processo de inclusão, né? Então, eu acho que a primeira conduta é não ter uma prática violadora de direitos e nem instigar isso em relação aos seus filhos, né? A segunda questão eu vejo que o meu amiguinho é diferente, mas o que eu faço com isso? Então, também, quando eu reconheço a criança ou adolescente como sujeito de direitos, eu falo sobre isso com as crianças. Nesse sentido, eu, escola e eu, família, eu dialogo sobre como eu devo agir, porque também estão elas ali mergulhadas nesse universo. E muitas vezes os adultos esquecem disso, conversam entre eles, mas não falam disso com as crianças, né? Também aqui eu vejo que é muito importante nesse processo que a própria legislação traz, o diálogo com profissionais especialistas, né? Porque a própria Lei Brasileira de Inclusão, ela fala de uma dinâmica que é intersetorial, de uma rede de proteção e de uma rede de atendimentos. Então, isso tem sido muito discutido, né? Muitas vezes ali o profissional, o médico, enfim, o neuro, o psiquiatra, ele indica ali uma medicação.
a criança começa a fazer uso. A reação da medicação, muitas vezes, ela vai acontecer no contexto escolar. Ou a criança dorme muito, ou a criança fica muito agitada, ou a criança começa às vezes, até assim, a babar, enfim, né? E aí, quem vê isso é a escola. Então, quando a escola aciona a família e fala, olha, observe, estamos percebendo isso, talvez algo com a medicação, não tome isso como uma crítica, que é a pedagogia da presença, né? A escola que olha para isso, a escola que se importa, a escola que chama a família, a escola que dá esse feedback, é uma escola que está olhando para o seu filho. E mais uma coisa que eu vejo que é um grande passo aqui, são esses profissionais externos virem dialogar com a escola. Então, se eu sou família e procuro ali um profissional médico ou mesmo profissional da psicopedagogia, né, ou da área de saúde, enfim, físio, fono, ao escolher esse profissional, eu preciso demandar isso e dizer, eu gostaria muito que você dialogasse com a escola, eu gostaria muito que você conversasse com a escola sobre o atendimento clínico externo, mas que impacta na escola. Então, também não pode a escola sozinha ficar procurando fazer essas conexões. A família pode ajudar a abrir essa porta entre os profissionais externos e os profissionais da escola. Perfeito, perfeito. E tem esse ponto aqui que as famílias, você deu boas dicas aqui de como a gente conversaria com as crianças, mas às vezes a família nem sabe disso, né? Porque nem ela sabe reagir, inclusive no mercado de trabalho, muitas vezes, né? Com adultos aqui, com singularidades e que quando estão aqui perto de você, que você vai começar a pensar, gente, como é que eu lido aqui, né? Como é que eu trabalho, que tipo de demanda que eu vou ter, enfim. Não é que todo mundo sabe lidar com isso, mas tem aqui um ponto importante que é o de pergunta para a escola, não é? Assim, me pergunta como é que eu deixo meu filho aqui interagir melhor, aproveitar o colega aqui, pergunta para a escola. Eu não sei fazer, né? Eu não sei, vou lá e vou perguntar para a escola, a escola certamente vai orientar. Ali, a gente está aqui no sistema positivo, especialmente nesse momento atual, entendendo que as nossas escolas precisam cada vez mais do nosso apoio, né? Então, retomando inclusive o que a gente estava falando, de que nem todo mundo está preparado o tempo todo, e porque é singularidade mesmo de aprendizagem, inclusive, muitas vezes. Coisa, né? Muita coisa. E aí, queria que você compartilhasse um pouquinho aqui, especialmente com as famílias, para elas ficarem tranquilas, de que a gente está buscando boas respostas, auxiliando as nossas escolas. Queria que você contasse um pouco aqui como é que a gente está fazendo isso. Olha, e é com muito orgulho que eu conto, porque o sistema positivo de ensino agora, eu acho que ainda mais, não é agora, né? Porque o olhar sempre foi atento a essa evolução e ao desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Mas a gente está estruturando uma jornada, né? Desenvolvendo jornada chamada Jornada Pertencer, que é justamente para a gente poder orientar as nossas escolas a ter esse olhar cada vez mais acolhedor, cada vez mais atento às singularidades das crianças, como você disse, né, Ângela? Então, é como se nós propuséssemos para essas escolas algumas etapas pelas quais ela vai ter que passar, justamente para que ela tenha esse pensamento estruturado e total segurança para poder atender as crianças. Então, na Jornada Pertencer, a gente começa com o primeiro verbo, que é reconhecer, que foi tudo isso que você disse, Ângela, de reconhecer esse espaço, reconhecer essa criança que está entrando agora, reconhecer quem são esses profissionais, reconhecer quais são os braços que a gente tem para ajudar, né, com clínicas multidisciplinares, ou não, assim, então eu tenho que reconhecer num primeiro momento. Depois eu acolho. E quando a gente fala de acolhida, vai muito ao encontro do que você disse, que eu estou acolhendo não só essa criança que está chegando, mas eu tenho que acolher esse professor que vai receber, né, essa criança, eu vou ter que acolher essa família, eu tenho que acolher. Então, assim, é o olhar do acolhimento como um todo, e que, nesse sentido, a gente vai apoiando. E aí, depois do acolhimento, a gente começa esse desenvolvimento dessa criança, né, no sentido de acompanhar, desenvolver, avaliar. E aí, junto com isso, além das formações que a gente tem aqui, né, no Sistema Positivo de Ensino, são as formações para os professores, para coordenadores, para a própria gestão escolar, no sentido de, tá perdido? Vem cá, vamos dar a mão, estamos juntos, vamos lá. Mas a gente também tem todo um apoio tecnológico, né? Então, a gente tem uma plataforma hoje
que já traz aí um chamado assistente do professor de inteligência artificial, que ajuda, inclusive, esse professor a colocar um planejamento lá dentro, alguma coisa que ajude em adaptações, né? Porque às vezes as adaptações não precisam ser as curriculares, né? Que demandam revisão de objetivos, revisão dos conteúdos, né? Mas assim, que ajuda a uma adaptação mais didática e vice-versa. Eu acho que ajuda em ambas as vertentes, né? Porque cada criança é única e vai precisar desse olhar único para poder atender. Então, a gente tem a inteligência artificial a nosso favor aqui para poder ajudar a dar esse suporte para o professor. Além disso, temos um campo de questões adaptadas, né? Então, a gente está trazendo, assim, a crianças que, por exemplo, têm hiperfoco, a gente conseguir trazer isso para dentro da inteligência artificial e esse professor também adaptar conteúdos que estejam relacionados àquilo que a criança presta tanto atenção, né? Que está tão mergulhada naquilo, para poder ajudar e, dependendo das habilidades que ela precisa desenvolver, dos objetivos que precisam ser desenvolvidos, conseguir fazer uma adaptação cada vez mais adequada. É óbvio que a inteligência artificial não vai fazer por si só tudo sozinha, porque ela vai trazer sugestões e o olhar sensível do professor é que vai fazer toda a diferença para essa criança caminhar. Mas o suporte a gente está dando. E aí acompanha essa criança com todo esse, vamos dizer, esse arcabouço, né? De formação, de tecnologia, de cuidados, né? Que a gente vai trazendo por meio também dos nossos textos, por meio de lives que a gente tem, né? Trazendo cada vez mais informação, tanto para a família quanto para as escolas. Então, o Sistema Positivo vem pensando cada vez mais em como trazer isso para dentro da escola. E, para além disso, por exemplo, a gente tem recursos mais acessíveis dentro do próprio material físico, né? Então, ou seja, régua de leitura, né, para os alunos do ensino médio, não estamos mais justificando os textos dentro, né, do padrão editorial, justamente para respeitar os espaçamentos corretos que fazem tanta diferença para um disléxico. Em pequenas soluções gráficas, a gente está atingindo um público maior. Tem o Colored para ajudar as crianças daltônicas, impressão em páginas coloridas para ajudar crianças com a síndrome de Irling. Então, assim, são tantos os recursos que a gente pensa, mas o que mais a gente pode fazer para essa criança? O que mais a gente pode fazer para não facilitar no termo, no sentido de simplificar as coisas, mas assim, que aquele desafio esteja realmente ao alcance daquela criança. Toda hora são pequenas coisas, mas que no grande se tornam assim de uma riqueza enorme para os nossos alunos, né? Então é nesse sentido que a gente vem caminhando cada vez mais para poder as crianças se sentirem garantidas no seu direito, as famílias se sentirem amparadas e a escola se sentir segura também na sua ação com as suas crianças, né? Bacana, sabe, Ângela, que isso aqui é aprendizado de uma vida inteira. Né? Exatamente. A gente aprende exatamente com as necessidades que vão surgindo para a gente. Porque se eu pensar aqui, há 20 anos atrás, a gente fazia material em braille. Então, essa era a nossa grande adaptação. Mas e por quê? Porque algumas vezes as escolas nos trouxeram a necessidade de ter material em braille. Aí a gente pensou, gente, como é que a gente soluciona isso aqui? Bom, vamos ter atrás da nossa impressão em braille. E isso foi passando, claro, a gente com 500 mil alunos, é muita diferença, né? É muita particularidade. Então, e aí as escolas foram nos trazendo que, olha, braille, o meu não precisa de braille, precisa de A4, precisa de A3, eu preciso de ampliado. Então, a gente foi lá e fez ampliado. Aí passou um tempo, olha, agora a gente estava com fundo diferente. E vamos com fundo diferente. E isso foi surgindo com as próprias necessidades que as crianças foram trazendo e que a gente entende, inclusive, que pedagogicamente faz diferença. Abrindo mão, muitas vezes, que a Ali falou aqui do justificado, porque graficamente, editorialmente, não é mais bonito. Sim. Porque parece que é um texto que você não cuidou. Tomamos, inclusive, a decisão de falar, não, o que é mais importante? Deixar bonito ou deixar de um jeito acessível, que seja né? acessível? A estética da acessibilidade é muito mais bonita, claro. Né? Sem dúvida, né? Porque, assim, na verdade, não é para ser um livro só bonito, ele precisa também ser útil para quem vai estar utilizando. E são essas pequenas
decisões que parecem pequenas, mas são imensas quando você está olhando para isso, que a gente tem que ir tomando para ir atendendo. Mas tem um ponto aqui da adaptação que a gente sempre discute, Ângela. Queria que você me falasse aqui, inclusive, do ponto de vista legal, mas também do dia a dia, porque as famílias, não tenho dúvida, porque a gente quer sempre o conforto para os nossos filhos, né? Você quer aquilo que seja confortável, aquilo que esteja atendendo o filho, e aí muitas vezes a gente entende que a escola tem que estar inteira adaptada. Inteira adaptada para aquela necessidade que o filho tem, inclusive às vezes naquele momento. Porque tem situações até momentâneas, sim, né? Depois muda. Exatamente, muda outras necessidades. Aí, assim, a escola parece que nunca está atendendo, porque ela está o tempo todo adaptando e para pessoas diferentes, o tempo todo. Queria que você me contasse um pouquinho sobre essa adaptação aqui. O que é de direito de adaptação, o que de fato a gente deveria fazer e o que é o nosso limite como escola, até por conta de desenvolver a autonomia dos alunos. Nossa, então vamos fazer mais um podcast. Porque é uma fala tão bonita e tão importante. Primeiro, assim, dizer que olha que bacana, né? A necessidade é que trouxe tantas inovações. E essa necessidade só foi vista porque a escola se abriu. Porque todos vieram para dentro da escola, porque o professor começou a observar singularmente ali qual era o melhor recurso pedagógico para a condição daquele aluno, para a situação daquele aluno. Então, a necessidade, ela nasce dessa escola inclusiva. Se eu não tenho os alunos com dificuldades, né, de aprendizagem, ou com deficiência, ou com neurodivergentes atípicos, enfim, dentro da escola, eu não vou enxergar essas necessidades. Então, isso depura o olhar. Eu lembro da fala de um pai chamado João, de um evento que eu participei em Brasília uns anos atrás, e que ele era professor de física. O filho com T21, né, com síndrome de Down, ele dizia, toda vez que eu ia matricular o meu filho na escola regular, porque o pedido era que fosse para uma escola especializada, né? A professora dizia, mas eu não estou preparada para a inclusão, eu acredito, eu quero muito, mas eu não sei fazer. E ele dizia, eu como pai também não estava preparado para ser pai de um menino com síndrome de Down. Então a gente vai aprendendo e nós vamos aprendendo juntos. Acho que essa é a primeira premissa, né? Dessa adaptação. Sim. Segundo, imaginar que essa adaptação, esse suporte é muitas vezes ali realmente pontual, porque em ele se desenvolvendo, em a escola se reorganizando, em o mundo acontecendo, até porque as soluções tecnológicas chegam toda hora, as soluções científicas também, né, os suportes também vão mudando, né? E em terceiro lugar, dizer que eu acredito muito, muito mesmo, num conceito que a Lei Brasileira de Inclusão traz, no seu artigo 3º, que dá essa noção de processo, que é a chamada adaptação razoável. Então, o que é o princípio da adaptação razoável? É justamente oferecer a cada aluno ali, no seu contexto, dentro da sua necessidade, né, da sua demanda, o melhor suporte possível dentro daquilo que a realidade apresenta como possível. Então, eu preciso fazer uma obra que vai demorar 3 anos para fazer a adaptação arquitetônica. Não vai acontecer em menos de 3 anos. Precisa de licença da prefeitura, precisa de um projeto, precisa de previsão de orçamento. Quer dizer, enquanto essa obra não vem, né, para colocar o elevador ali, que é tão importante, porque tem escolas com prédios históricos, para você mexer num prédio histórico, nós tem que movimentar, né, muitas vezes o IFAM, o Instituto, para poder mexer ali na fachada, ver qual é o melhor lugar para colocar esse elevador, se for uma adaptação de acessibilidade física, por exemplo. E, portanto, aí nesse contexto, qual é a melhor solução? A melhor solução é que essa turma fique no andar térreo. É isso que é possível nesse momento. O ideal é essa adaptação por completa, mas a adaptação razoável é essa. Também quero dizer que é preciso pensar com muito cuidado sobre o que é essa adaptação e o que são essas barreiras, né? Então, quando assim me perguntam, Ângela, como que a gente resolve isso, né? É na construção do próprio PEI, né? O Plano Educacional Individualizado, ele é o lugar e o momento em que eu vou ouvir essa criança, ouvir a professora, construir com os profissionais externos o que é
nesse momento essencial e, né, do ponto de vista da retirada de barreiras, a prioridade. E muitas vezes ali na construção do PEI, é como se quisesse a escola pronta para daí fazer o PEI. Quando na realidade o PEI é muitas vezes um motorzinho que vai trazendo as alterações, as regulações necessárias. As respostas, e muitas vezes a resposta, ela não está ali num recurso físico, ela está num recurso metodológico, numa dinâmica. Eu vou falar aqui de um debate jurídico que durante muito tempo nós tivemos nesse campo. Premissa da Constituição Federal na área educacional. Direito de acesso e permanência à escola. Ok. Criança não pode chegar atrasada. É direito da criança chegar no horário e sair no horário. Óbvio. Mas em escolas onde o ruído é muito grande e a criança se altera pela movimentação excessiva de pessoas e pelo excesso de ruídos, no PEI, junto com a família, eu posso combinar. Todos os dias ela vai chegar 7 minutinhos depois, porque todo mundo já entrou, ela chega na escola de uma forma mais tranquila, ela não se desorganiza, os coleguinhas já sabem que está combinado, que ela sempre chega um pouquinho depois. Então, vejam, são questões, né, que são adaptações, mas é preciso sentar e falar sobre isso. Eu quero dizer também de coisas que a gente vai aprendendo no meio do caminho, né? Porque assim, parece assim, vou fazer o PEI e vou prever tudo. Não é assim. A vida flui, a vida é maior do que o PEI, né? Então, eu lembro de uma experiência, de uma vivência que eu tive como advogada, numa escola em que o garotinho iniciou, enfim, ali, e ficou bem, e na medida que a professora foi desenvolvendo ali as atividades, ela foi colocando nas paredes da sala o produto das produções das crianças. E a partir de um determinado momento, de um determinado dia, aquele garotinho não entrava mais na sala. Ele chegava na porta da sala, olhava para a sala e corria. E daí corria, né? E as flores atrás. Meu Deus, ele vai cair, cuidado, é o fulano, né? Aí aquele movimento. E um dia e 2 dias, e vamos para a sala, e ele não queria. E aí nós paramos para olhar para a criança. Porque é isso, né? A adaptação é olhar para a criança, é olhar para o sujeito, é olhar para o ambiente. E o que nós observamos, né? Chamamos a família. Um determinado coleguinha desenhou, numa expressão ali do cotidiano, uma caveirinha com 2 ossos. Aquele símbolo foi um disparador, foi um gatilho para esse outro menino. Então, veja, ali nós retiramos os materiais da parede e começamos a prestar mais atenção nisso. Porque, né, eu fiz magistério do meu tempo, o legal era encher as crianças, né? E depois veio todo o debate, não vamos colocar EVA, EVA é tóxico, né? EVA é natural, EVA, não. Então, tudo bem que as crianças têm o seu espaço, mas eu preciso hoje cuidar com excesso de estímulos. Então, eu não posso mais ter uma sala carregada. A sala de aula não pode mais ser aquela, entre aspas, sala da festa de aniversário, né? Que às vezes em algumas salas a gente entrava, tipo, parecia uma festa de aniversário. Meu Deus, balões, bexigas, árvore, excesso de estímulo também tira a atenção das crianças. Então, daí vem um pouco a expectativa do que eu, como família, também vejo naquele cotidiano. Uma sala, às vezes, né, um pouco mais, entre aspas, limpa, sem tantos excessos, é uma adaptação, porque possivelmente ali a gente tem uma criança que não suporta, né, tanto estímulo. E então vamos lidar com isso. Vai ser um cantinho só de exposição, vamos trocar esses materiais diariamente ou semanalmente. Isso é construir inclusão para todos, né? Perfeito, perfeito. Mas e é tão difícil, né, Ângela? Acho que esse é um desafio da escola, porque é muito detalhe que você tem que prestar atenção. Olha que detalhe, que sutileza. Um desenho que um coleguinha fez, não, né? E olha o tempo, né? Porque isso sofreu e foi e tal. Sim. E ainda que eu quero dizer que uma parte a gente nem descobre. Não. Porque a gente passa ali o tempo vendo e fazendo e tal.
Mas isso não pode ser desculpa, a gente não descobriu, a gente não saber na hora, de não tentar. Sim. Vários caminhos. Não, deixa eu tentar então, vamos ver se é o espaço, vamos ver se é outro espaço, vamos ver se ele está sentado perto de algum outro colega que está naquele momento. E aí, e que não é para sempre, né? Que é assim, transitório, pode funcionar inclusive, e acontece muito, né? Às vezes a gente acha que achou o caminho, mas funciona por um tempo. Depois eu tenho que pensar. Mas a Angela trouxe aqui sobre o PEI, que inclusive a gente tem e orienta as nossas escolas aqui, Sim, qual o melhor formato de fazer o PEI e tudo mais. Mas, Angela, tem família que resiste ao PEI? Tem família aqui que não quer, que quer assim, não é o que eu quero, e a gente tem muito aqui, olha, não, eu quero material igual, eu quero não quero outro, não quero adaptado, não, eu quero tudo. Mas, assim, sabendo que ele não vai conseguir, que não é aquele que... então, um equilíbrio entre como é que eu deixo de excluir mais, porque às vezes a gente fica com isso, tentando incluir, às vezes a gente afasta, mas por outro lado entendendo que é específico, que em muitos momentos, e se a gente fosse olhar inclusive para todas as crianças, todas deveriam ter algo individualizado, né? Mas e as famílias resistem ao PEI muitas vezes? Sim, eu tenho acompanhado, eu quero dizer que é a minoria. Porque a forma como a gente constrói o PEI, o processo, né? Cuidado com o processo, vai impactar muito no que esse documento significa. Se é um mero documento de formalização, se é mero procedimento administrativo, muitas famílias elas se sentem expostas. Porque ali é como se fosse, entre aspas, um protocolo e uma prova de que o filho não vai aprender, que ele é diferente e que a escola só está dizendo, viu como ele tem aqui essa dificuldade, então agora todos sabemos, então se ele não aprender está justificado. Isso é minoria. A maioria das escolas e processos onde eu atuo, o PEI, ele é o caminho pedagógico. Tanto que ele é um documento de natureza escolar. À luz do direito, o PEI é um documento de natureza escolar. Acompanha o aluno de um ano a outro. Nós fazemos um PEI só. O primeiro, os demais são atualizações desse primeiro. Então, pensando esse processo. Se um estudante muda de escola, o PEI é documento que acompanha para que os outros profissionais possam compreender e acompanhar esse processo também. Agora, eu não tenho dúvidas, como advogada, de que o PEI é um direito da criança. E veja, é um direito da criança ter ali esse olhar sobre a sua singularidade. É um documento que faz obrigação entre as partes, então é um documento que obriga a família, aquilo que está posto ali que a família vai fazer, gera obrigações civis à família. Então, veja, a criança mudou a medicação, ali no PEI está escrito, quando houver mudança de medicação, por favor, informe a escola. Se a família não informa, começou a fazer as terapias e parou, suspendeu as terapias, precisa comunicar a família, né? É claro que existe uma dinâmica social. Ângela, para conseguir uma nova consulta com um novo neurologista, vai demorar 3 meses. Ok, né? Nós entendemos isso. Aliás, neurologistas e fisioterapeutas e fonoaudiólogos são raridade, todo mundo no Brasil procurando, justamente por conta desses suportes. Mas isso precisa ficar claro. Então, o princípio da transparência, a boa-fé, quer dizer, aconteceram questões ali, vamos dialogar. Do mesmo modo, a escola. Precisei mudar aqui o profissional de apoio, precisei alterar algo, chama a família, refaz o PEI, ajusta ali o PEI, porque ele faz obrigação entre as partes. Mas ele é um direito da criança. Ele não é uma escolha da família. A família tem todo o direito de dizer, não concordo com isso, gostaria que isso constasse no PEI, essa indicação aqui que vocês estão apontando, eu entendo que não atende o meu filho, é melhor falar com o especialista também, a psicopedagoga dele pode participar, podemos conversar. Tudo isso a gente pode ir recheando e acordando. O que não pode é não ter PEI. Porque sem o PEI, a escola não tem um caminho por onde ensinar. A escola não consegue cumprir a sua obrigação prestacional, e aí da obrigação contratual, que é ensinar.
Então, o PEI, ele é um documento juspedagógico, ele tem uma natureza pedagógica, mas ele tem uma natureza jurídica, obrigacional, e quanto melhor e mais ativo esse PEI for, mais os caminhos por onde a escola e a família vão transitar estão ali consolidados, né? Agora, se em algum momento a família diz, não quero o PEI, me nego a fazer o PEI, qual tem sido a minha orientação? Pode se tratar aqui de uma possível violação do direito da criança, está previsto no artigo 98 do Estatuto, ação, omissão ou abuso dos pais, e, portanto, é uma condição, assim, essa negativa é uma condição para comunicar ao Conselho Tutelar, né? Porque, de fato, aqui a criança precisa, para qualquer escola que ela for, ela vai precisar de um PEI, é direito dela, e a criança é sujeito desse direito, não são os pais que são donos desse direito, é a própria criança, né? Claro. E aqui, acho que a gente pensando aqui como direito da criança, muda tudo, né? Muda o olhar, deveria mudar o nosso olhar de escola para o cuidado dele e das famílias também. Pelo contrário, então, ao invés de resistir, deveriam exigir. Exigir o PEI. E não é o exigir que dê certo, por exemplo. Não, porque é um caminho. Pode ser que situações ali dentro não vão dar certo, a gente vai ter que mudar, enfim. Mas exigir esse olhar para o PEI. Mas, só desculpa interromper, Melina, mas tem algo que é tão bonito nisso. Eu já acompanho algumas escolas há muitos anos, né? Então, essa em especial, nós estamos há 7 anos já com o PEI em processo. Então, nós já temos alunos que começaram e já estão lá no médio. Sim. Então, chega um determinado momento que nós sentamos e conversamos e a psicopedagoga diz, ele precisa fazer avaliação em espaço separado, porque precisa de mais tempo. E o adolescente diz, eu não quero. Eu não preciso disso. Eu quero fazer na mesma sala com os meus alunos. Isso está no PEI. Como fazemos? Ora, o Estatuto da Criança diz que a criança e adolescente tem o direito de ser ouvido na sua demanda. Então, chamamos a família, conversamos, vamos experimentar, vamos avaliar, ver se ele dá conta, se realmente, né, consegue. Talvez o abafador ali durante a avaliação seja suficiente, ele não precise mais desse espaço separado. Então, ouvir também este aluno, que é protagonista dos seus processos de crescimento. E aí, veja, o PEI não é maior do que o próprio processo, mas o PEI é o caminho para a gente olhar para esse processo e fazer, né, essas intervenções de modo seguro e acordado. Perfeito. Junto aqui com o PEI, as famílias muito trazem ali sobre o profissional de apoio. Né? Acho que lembra lá do teu tempo na escola, sim. Né? O teu tempo de diretora da escola. Muitas vezes as pessoas acham que está sendo um ambiente inclusivo quando tem um profissional de apoio para cada aluno. Parece que tem uma dimensão de que se a escola não está com esse profissional, não está fazendo inclusão, ou isso é verdade? Será que todas as crianças de todos os tipos de singularidades precisam específico de um profissional de apoio? Eu vou pegar o exemplo que a Ângela acabou de dar desse rapazinho que decidiu, né, tomou a decisão sobre não quero fazer prova em separado. Ou seja, ele desenvolveu uma autonomia tão grande que ele conseguiu se perceber enquanto sujeito e entender quais são os limites dele e as potencialidades dele. Sim. E a escola, quando recebe essa criança, é óbvio que toda criança tem o direito de um profissional de apoio, mas não significa que todas necessitem disso. Porque muitas vezes esse profissional de apoio, dependendo da demanda dessa criança, pode gerar até uma relação de dependência. Então, nem sempre é necessário ter esse profissional de apoio. Como a Ângela até trouxe, as coisas vão mudando, os cenários vão mudando, as aprendizagens vão acontecendo. Então, no momento, ele não é necessário, talvez em outro seja. Então, é muito da avaliação, daquilo que a gente vai trazendo, né, dentro desse processo como um todo, né? Eu digo até um processo avaliativo, né, porque a gente está constantemente acompanhando essa criança e trazendo aí esses avanços, para entender essa necessidade ou não desse profissional de apoio. E a família, nessa discussão com a escola, né, nessa conversa, nesse diálogo com a escola, confiar, né? Confiar de que os caminhos que estão sendo tomados realmente são os caminhos que vão levar essa criança para uma independência, um desenrolar social, né, que ela tenha saindo dessa escola. Então, isso é muito importante. Saber que ela tem o direito, ótimo, e que quando
for necessário, vai ser, vamos dizer, contemplado em seu direito. Mas nem sempre ele precisa, só por ser um direito, ser usado. A gente precisa desenvolver a autonomia das crianças, né? E dos adolescentes. Isso mesmo, Ali. Me permite? Claro. Então, assim, ó, às vezes, eu já vi isso mais de uma vez. Às vezes a gente vê, assim, as famílias muito, assim, preocupadas, né? E alcançam ali um diagnóstico. E com o diagnóstico, então, médicos chegam à escola e dizem, pronto, ó, ele tem o laudo. Com o laudo agora, eu quero um profissional de apoio ou um professor mediador. E não é isso que a lei diz, né? A lei justamente diz que esse profissional, ele será disponibilizado, deve ser, em havendo necessidade. Essa necessidade, quem diz, não é o médico. Porque existe dentro do direito brasileiro um conceito muito importante chamado autonomia de cátedra. Autonomia de cátedra é o quê? A escola diz o que ensina, quando ensina e como ensina. Então, o médico, ele não pode extrapolar o diagnóstico, as intervenções de natureza clínica ali, né, e invadir o fazer da escola. Podem conversar, podem estabelecer tratativas, mas ele não pode dizer a revelia. Quais são ali as adaptações, os recursos, as barreiras que serão eliminadas no âmbito da escola? Isso é de competência e atribuição da escola. Eu vejo que isso também melhorou bastante com os anos, com o passar dos anos, sabe, com o tempo. No início parece que os médicos meio que realmente a pedido da família punham tudo, né, ali nas declarações, enfim, e nos laudos. E hoje eu já vejo um pouco mais de cuidado, justamente olhando para o que é do ponto de vista do tratamento, das intervenções, do diagnóstico, e o que é do âmbito pedagógico da escola. E também aqui acho importante esclarecer que a lei, em momento nenhum, diz também, mesmo a lei Berenice Piana, né, que trata ali das pessoas dentro do espectro autista, ela não diz que é um profissional para cada criança. Né? Então, eu posso ter um profissional na sala que faça suporte a mais de uma criança. Eu quero dizer também que as crianças dizem sobre isso. Elas dizem quando elas não querem aquela pessoa. Então, eu já vi criança assim, que inicia o processo, daqui a pouco ela começa a empurrar essa profissional, daqui a pouco ela vai para o parquinho, pega areia e joga. É a criança falando. E nós tivemos uma situação, assim, há um tempo atrás, que foi muito interessante. Criança na educação infantil. Então, desde o portão, e receber a criança o tempo inteiro com a criança, né? Alimentação, a hora de brincar, enfim. E a criança começou a correr, né? Aquela pessoa passou meio que a ser ali um fantasma pedagógico. E aí nós sentamos novamente com a família e em razão dessa observação, nós combinamos o que é que ela consegue fazer sozinha. Eu lembro que a escola foi muito criativa, porque também as soluções nunca estão prontas, né? Então ela combinou com a família e com o garotinho que eles fariam os passinhos desde o portão até a sala dele com o tênis colorido. E ele ia sozinho olhando os pinhos do tênis, sabe? Então ficou ali as pegadinhas e ele ia sozinho. Então a construção disso passo a passo. E essa pessoa, ela ficou responsável por observar se ele ia. Mas ele dá conta de ir sozinho do portão da sala. Percebe? Isso é o que a gente, que é família de pessoa com deficiência, quer. Que os filhos cresçam, que os filhos aprendam, que os filhos mergulhem nesse mundão que não é tão inclusivo assim ainda. Né? Então, nós vamos repertoriando para que eles saibam, né, e consigam ter essa autonomia. Perfeito. Meninas, aqui a gente podia continuar conversando horas, né? Mas a gente já vou fazer a promessa aqui de que a gente vai ter mais a Ângela. Vamos ter mais a Ângela aqui, justamente até por conta do pertencer, que acho esse nome maravilhoso, né? Dessa nossa jornada. A gente vai ter ainda muito mais orientação para as escolas, mais conversas com a família para a gente falar sobre outros temas específicos. E caminhando aqui para o fim, Ângela, queria que você me falasse sobre... Será que a escola consegue fazer tudo sozinha? Cabe tudo dentro da escola? E aí a escola é ótima, é excelente, tem todo um processo aqui inclusivo, enfim. A família acredita que pode fazer o quê? Só deixar na escola, que não precisa fazer mais nada. Então, que não precisa mais continuar com terapias, às vezes até com a medicação, enfim. Tem um excesso aqui, muitas vezes, de expectativa, de angústia, um pouco de falta de informação, às vezes, porque a gente acredita que se encontrou uma escola boa, é essa escola que vai. Aí a boa começa a ficar ruim,
porque mesmo que ela faça tudo, ainda vai ser infinitamente menor do que aquilo que pode ter com outros profissionais. Então, queria que você nos contasse se as famílias daqui, achando uma escola excelente, deixam de tudo que estão fazendo, ou se é um trabalho complementar e equilibrado. Então, a legislação, ela traz sempre uma visão de mundo, né? A legislação, ela nunca vem desconectada de um olhar sobre o mundo. E as legislações contemporâneas, o Estatuto da Criança, a Lei Brasileira de Inclusão, o Marco Legal da Primeira Infância, né, que trata dos pequenos ali, né, até os 6 aninhos, a própria LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, que fala especialmente da educação, né, escolar, da escolarização, traz o tempo inteiro essa ideia de rede. E o que é a rede? A rede é justamente essa noção de incompletude. As organizações, elas precisam trabalhar conectadas porque são incompletas e devem ser incompletas. Então, eu não posso esperar que lá no atendimento com a fono, meu filho seja alfabetizado, porque lá é um processo clínico e quem alfabetiza é a escola, embora eles conversem. Eu não posso esperar que dentro da escola vá acontecer ali um processo terapêutico, um processo clínico, um processo de intervenção que é de um profissional externo. Então, o modelo de educação especial inclusiva no Brasil, ele trata dessas questões. Então, o PEI, a questão pedagógica, a questão da escolarização na escola, né, dialogando com os profissionais externos. Quando eu, família, suspendo uma terapia, eu impacto diretamente no desenvolvimento do filho e no processo de aprendizagem, porque aquilo era um suporte para a aprendizagem, né? Aqui, inclusive, tem um debate hoje muito sério, né? E eu já atuei, né, prof, desde os 14, então eu já atuei em escola em tempo integral. Como é que a gente vai manter a criança em tempo integral se ela tem uma série de terapias? Né? Tanto que o modelo da escola integral, ele precisa ser pensado considerando isso, né? E um direito não pode violar o outro. Então, a gente precisa construir um PEI de modo que ela, claro, possa ficar ali nos momentos e tempos que sejam possíveis, mas ela jamais pode ter negado as terapias, os suportes específicos, porque aquilo é essencial para o seu desenvolvimento. E nesse campo eu quero também aqui já aproveitar para dizer do que são ali os marcos do desenvolvimento, né? Então, muitas vezes a gente vê sinais de alerta para o desenvolvimento da criança dentro da escola. A criança bate a porta forte, todo mundo se assusta, aquela criança não. Né? É uma criança que cai muito, uma criança que está sempre, né, tendo dificuldade de mover o próprio corpo. Não é um diagnóstico que a escola vai dar. A escola não pode dar diagnóstico, mas a escola vai, à luz da própria Lei Brasileira de Inclusão, sinalizar, né, indicar ali sinais de alerta para o desenvolvimento. E não é porque a escola, entre aspas, está se metidando na vida da família, é porque a própria lei diz que a criança e o adolescente têm o direito, né, ao diagnóstico e à intervenção precoces. Então, isso é direito, está na Lei Brasileira de Inclusão. Quanto mais cedo a escola olha para os sinais de desenvolvimento, aciona a família, diz, família, já observou? Fique atento, procure verificar. Antes a criança tem um diagnóstico, que daí é fora da escola, e antes ela começa os suportes e terapias fora da escola. Então, nós somos incompletos, assim como a família não dá conta de tudo, a escola não dá conta de tudo, os profissionais externos não dão conta de tudo. É essa incompletude e, portanto, essa conexão e esse trabalho em rede de todos esses atores que vai realmente, né, dizer aquilo que é o sonho, assim, né, da infância, das pessoas, que é o desenvolvimento do máximo do seu potencial. Né? E que também não é comparável ao potencial do outro filho ou do outro aluno. É um caminho único, exclusivo, singular. Né? Então, quando a gente começa a comparar as crianças, comparar filhos, comparar alunos, comparar crianças, comparar professores, a gente perde essa perspectiva da singularidade. Isso. Do respeito, né? E do respeito. Isso é tão difícil, né? Porque a gente é quase que uma armadilha que a gente cai o tempo todo de comparar. Mas comparar em
tudo, né? Sim, Mas a gente na escola, inclusive, é uma discussão que a gente faz muito da própria avaliação. E aqui se encaixa muito no sentido de que se a gente for comparar alguma coisa, é dele com ele mesmo. Sim, do seu processo. Do quanto ele não conseguia fazer aquilo e agora consegue, ou do quanto conseguia e agora parou de fazer. Então, é muito mais aqui um processo da pessoa com ela do que comparar. Mas isso é quase que inevitável com as famílias, né? Elas estão ali e às vezes ansiosas mesmo para querer saber. O que é importante é a gente ter esse... Quando a gente fala de comparação, talvez, o que ele deveria estar fazendo nesse momento? Os marcos regulatórios, né? O que ele deveria estar fazendo? Ele não deveria cair tanto nesse momento já. Sim. Porque nessa época tá ótimo, ele cai, todas as crianças caem, normal. Mas aí aqui, em que momento que isso já não deveria estar? Então, não é nem comparativamente com os alunos específicos, mas com aquilo que é o desenvolvimento humano normal, né? É isso que a gente tem que estar atento. Ali, para a gente finalizar aqui, queria que só contasse aqui essa trajetória dos professores, para os pais aqui, as famílias que estão nos ouvindo, o quanto esses professores podem melhorar sua trajetória com formações, capacitações e tudo mais. O que é que você encontra no Brasil todo aqui de dificuldades e aqui, olhando para as dificuldades, o que a gente tenta se dedicar para melhorar essas dificuldades dos nossos professores? Então, vamos lá. Bom, realmente acho que trabalhar com formação de professores é algo difícil. E algo difícil por quê? Porque acho que cada professor tem a sua história de estudante. E na sua história de estudante acaba carregando o modelo de educação. Então, a tendência, muitas vezes, desse professor entrar em sala de aula é carregar as suas próprias experiências de aluno, muitas vezes. Assim como os pais, que muitas vezes se reportam a esses professores carregando as suas histórias de estudante. E achando que aquilo era o melhor, porque afinal de contas o pai e a mãe não colocaram ele na melhor escola, com os melhores professores, né, com o melhor material, seja lá o que for. Então, eu acho que aí é o primeiro momento de discussão que a gente tem que trabalhar. Não querendo ignorar a história, mas mostrando o quanto ela vai evoluindo, o quanto ela vai se transformando e como as necessidades vão mudando. Então, aquela criança que muitas vezes aprendia de um jeito, agora não aprende mais daquele jeito, até por conta do volume de informações, até por conta do tipo de estímulo que ela recebe. Então, é um desafio constante a gente estar com esses professores. E é isso que a gente leva, né, para as escolas, para todas as escolas. Esse olhar da evolução, esse olhar das atualizações, por que se fala tanto hoje, por exemplo, em neurociência, como que a inteligência artificial pode nos ajudar. Então, tudo isso que vem pipocando no mundo educacional, a gente quer trazer para os nossos professores, para eles se sentirem cada vez mais seguros e mais atualizados. E eu acho que, assim, como eu tinha dito, né, que a partir da década de 90 teve muito, né, estudo relacionado às demais áreas, mas eu acho que a pandemia também foi um marco, né? Então, não dá para a gente ignorar esse momento, que foi um momento de reinvenção total, não só dos professores, como das famílias nas suas relações com seus filhos, que muitas vezes eles passaram a descobrir aquilo que você falou, que a escola que descobria, né? Sim. Né? Então, assim, será que o bebezinho está sustentando a cabeça, olhando para os ladinhos? Então, assim, tudo aquilo que ela não enxergava, ela passou a enxergar. Então, ela começou a ver também o seu filho de outra forma. E os professores, em contrapartida, não viam mais os seus alunos, tiveram que se reinventar em relação a como eu vou fazer essa criança aprender. Eu tenho que rever as minhas próprias condições aqui de ensino e como que eu vou fazer isso para atingir de maneira qualitativa essas crianças e eles terem aprendizagens qualitativas também. Então, eu acho que é um desafio enorme, um desafio monstro que nós temos aqui, porque isso é esse constante reinventar, saber se atualizar, entender o mundo, as tendências, as mudanças, para a gente poder caminhar junto, né, de mão dada nesse mundão. Podemos ficar tranquilo que a gente está fazendo. Até assim, isso tão bonito que você fala, Ali, que é a própria ciência se revisitando, né? Exato. Então, veja, essa questão da escrita, da manuscrita, que era algo que a gente imaginou, nossa, a gente nunca mais vai usar lápis e caneta, né? Veja, hoje já, na própria ciência dizendo, né, há um processo, há um momento, vamos respeitar isso, não podemos abolir isso totalmente do universo da infância,
né? O modo como se aprende também, se ensina, né? Cada um aprende e absorve de um jeito. Então, a ciência também não é perene, né? A ciência também vai ressignificando, né? E retomando. E nisso os professores precisam estar acompanhando. Exatamente. É uma corrida aqui. É uma corrida, mas que vale a pena. Vale. Essa formação em serviço é para não perder os nossos alunos. Você acha que aqui um ponto é proximidade com os seus alunos, né? Sim. Proximidade. Ter olhar atento faz você ir buscar aquilo que você não sabe. Agora, se não está atento, você nem sabe que você não sabe, né? Sim. Você nem você está achando que está todo mundo igual, que está todo mundo aprendendo do jeito que você começou a fazer e que vamos seguir assim, né? Então, aqui ter esse olhar atento é o primeiro passo. Ângela, minha querida, para finalizar, queria que você deixasse aqui uma mensagem para quem está nos assistindo, nos ouvindo, para continuar aqui com essa temática tão importante que a gente entende ser fundamental para os nossos alunos. Olha, eu tenho assim, pensado muito no sentido da própria escola, sabe? E isso que a Ali traz, né, dessa dinâmica de ser professor, de estar no chão da escola. Eu vejo que a escola é um lugar de muita coragem, muita coragem. Não há outra instituição no mundo que fique mais tempo com as crianças, com os adolescentes, do que a escola. E é uma instituição que vem assim, sofrendo tanto para fazer aquilo que é a sua intenção. Então, a minha mensagem é justamente olhar com respeito para essas pessoas que não só fazem ali o ano letivo, que não só ali fazem, né, a chamada e trabalham os materiais, porque não é só o ano letivo, é a vida da gente no chão da escola. É a vida que transborda os muros da escola e quando a gente vê, os alunos passaram e são adultos e são profissionais e têm suas famílias, né? E a vida aconteceu no chão da escola. Então, eu vejo que é muito importante que a sociedade como um todo resgate esse território que ainda se importa com as infâncias, que doa seu tempo, que é presença, que às vezes é tão mal compreendido, às vezes eu quero dizer até desqualificado, né? Porque são tantas as vezes que a gente ouve ali o professor tentando dizer, olha, fique atento, né? E é tão mal compreendido. Então, o meu pedido aqui é esse olhar carinhoso. Uma boa escola é uma escola que se sente apoiada e fortalecida, porque ela quer fazer o que é o seu papel e ela sabe o seu lugar na vida das crianças. Então, para apoiar crianças, é preciso apoiar escolas, porque é lá que elas vivem as suas infâncias. E a infância é um lugar que a gente pisa a vida inteira. Você não passa pela infância sem passar pela escola. Que esse chão da escola seja um chão de memórias amorosas, dialógicas, cheias de dificuldades e conflitos, como é a vida, mas onde a gente se sinta fortalecido encorajado para continuar lá. Então, o meu pedido às famílias é que olhem com generosidade para essas pessoas que querem estar com seus filhos. Muito bom. Nossa, Feliz, eu aqui, viu? A gente adora escola, que trabalha com escola, fica muito feliz daqui e acredita muito que a escola está buscando fazer o seu melhor mesmo. E especialmente no episódio de hoje, o melhor é olhar para as crianças de forma singular, né, individual, ainda que talvez lá no fim a gente não consiga fazer tudo o que a gente deveria fazer, o fato de estar atento, olhando para essa criança, faz de você um ambiente que lá de adulto você vai lembrar com saudades, né? Com carinho. E aquela memória afetiva, né, Helena? Muito bem. Ali, minha querida, obrigada, viu? Sempre um prazer tê-la aqui conosco. E hoje, de forma muito especial, então, Ângela, Ali, muito obrigada. Ângela. Fico muito feliz, minha querida. A gente vai ter aqui a Ângela muito mais vezes conosco. Bem pertinho. Obrigada. Eu quero agradecer, como sempre, a participação, você que está aí ouvindo e assistindo. Nós estamos aqui dedicados a preparar bons episódios para que a gente possa ter essa conversa gostosa aqui com pessoas especiais. Muito obrigada e até a próxima, gente. Pontes e pontos, construindo caminhos entre o lar e o mundo.